preocupado eu estou, não só com o discurso, com o que se vê em campo e para a gente poder analisar de uma maneira bem fria, equilibrada, o que tem acontecido com o Vasco da Gama, que fez já 17 jogos dentro desse Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Isso são números do Fernando Diniz, à frente do Vasco da Gama, tá? Ele tem 16 jogos, ele tem 4 vitórias em 16 jogos. Só 2 no Campeonato Brasileiro. Ele tem 6 derrotas, de forma geral, e 6 empates. Nos 9 jogos que o Fernando Diniz fez à frente do Vasco, dentro do Campeonato Brasileiro, ele fez 9 pontos em 27. Dos 9 jogos que o Fernando Diniz e o time dele fizeram com a camisa do Vasco no Campeonato Brasileiro, foram 12 gols feitos e 13 sofridos. Dos 4 jogos na Sula, o Vasco fez 4 gols e tomou 6. Dos 3 jogos na Copa do Brasil, o Vasco fez 4 e tomou 2. Aí, vem uma estatística que, para mim, ela é assustadora e que ela me deixa muito amedrontado com o que vem pela frente. Dos 16 jogos que eu citei do Diniz, o Vasco só ficou apenas 3 sem sofrer gol. Foi contra o Fortaleza, que hoje é um saco de pancada dentro do Campeonato Brasileiro, tomou 5 ontem para o Botafogo e está numa situação muito parecida com a do Vasco, tanto é que demitiu o seu principal treinador, o seu grande treinador dos últimos anos, e continua numa má fase, continua na zona de rebaixamento e vai brigar com o Vasco até o fim do campeonato para não cair. Quando o Vasco venceu de 3-0 contra o Melgar, que é uma equipe do Peru, bem ruim, digamos assim, quando o Vasco venceu por 3-0 e contra o CS. Se você não joga bem com a bola e sem a bola. Digo mais, às vezes é mais importante para o resultado final, para o placar do jogo, você jogar melhor sem a bola do que com a bola. Isso é a minha visão, tá? Porque quando eu digo isso, gente, e eu olho o Campeonato Brasileiro, olho as equipes que estão com o Vasco no Campeonato Brasileiro, e digo isso também por assistir, né? Por assistir os jogos, como assistir, por exemplo, Grêmio e Juventude. Grêmio e Juventude não, perdão, Juventude e Santos. Todos se defendem muito mal. O Santos se defende muito mal. O Juventude se defende muito mal. E talvez melhor agora com o Thiago Carpini. O Fortaleza, repito, tomou 5 do Botafogo ontem. Teve um jogador expulso logo no início, mas tomou 5 gols do Botafogo ontem. Se defende muito mal. O Sport nem se fala. E aí você tem ainda um Grêmio. Você ainda tem um Vitória também, que tá nessa briga, tá nesse bolo. O Ceará, não sei até que ponto vai continuar ali em cima. Pode também cair de rendimento. Se defender muito mal, ter um saldo de gols horroroso, como a gente tem dentro do Campeonato Brasileiro, essas equipes, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui de forma prática. Maior tristeza, porque o Vasco hoje é uma equipe que com a bola produz. Com a bola, o Vasco pode falar assim e encher a boca para dizer que joga bem. Não é efetivo o suficiente, mas cria oportunidade. Hoje o Vasco, por exemplo, teve 5 grandes chances. O Vasco faz gol com frequência também. E eu falo isso aqui há um tempo, que o setor ofensivo do Vasco da Gama é um setor que me preocupa menos, não deixa de me preocupar, mas me preocupa menos do que o setor defensivo. E hoje eu escutei o treinador falar que o setor defensivo do Vasco da Gama não é o que mais preocupa ele. Então, gente, eu tô muito preocupado, cara. Eu tô muito preocupado. Porque se um treinador que toma gol em 16 jogos, ele toma gol em 13, em 16 ele toma gol em 13, e ele fala que o sistema defensivo dele não é a maior preocupação dele, eu fico muito preocupado. Eu fico, assim, estarrecido e preocupado com o futuro do Vasco da Gama dentro do Campeonato Brasileiro. Porque eu acho que o Fernando Diniz ainda não entendeu o que é o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro ele consiste em você pontuar mesmo sem jogar bem. O jogo de hoje, gente, assim como o jogo contra o Grêmio, por exemplo, que são adversários que o Vasco até tem um costume geral
de vencer dentro de casa em São Januário, eles eram jogos ganháveis. E eles tiveram enredos muito parecidos. O Vasco cria, sangra e consegue fazer um gol. Enquanto o adversário, e nem foi tão ao caso do Atlético hoje, mas o Atlético Mineiro, ele fez um gol no Vasco com menos de 1 minuto de partida. Porque o Vasco é uma equipe muito frágil defensivamente. Porque o Vasco é uma equipe inconsistente. Porque o Vasco é uma equipe que cisma em usar as mesmas peças e essas mesmas peças continuam entregando os resultados do Vasco da Gama. Sabe por quê, gente? Eu não sei se vocês perceberam, mas o Vasco toma um gol com 39 segundos, 40 segundos de jogo, numa bola em que o Hugo Moura erra o passe para o Tietê. Era um passe fácil, de primeira, para ele achar o Tietê e dar sequência. Ele erra o passe. E é proveniente do erro de passe dele que acontece o contra-ataque. E aí eu tenho que entrar em outro ponto que é muito importante a gente saber separar o que é jogar com bola e o que é jogar sem bola. Aliás, eu acho que se tivesse um jogador para eu poder falar assim, cite um jogador que traduz melhor o jogo do Fernando Diniz. Esse jogador seria Pumita Rodrigues. Eu vou explicar por quê. Hoje, o Diniz, ele optou por colocar o Pumita Rodrigues de lateral esquerdo. Um jogador que claramente não tem experiência naquela função. Muito pelo contrário, ele joga torto, porque ele é destro. A perna canhota dele não é uma perna canhota cega, mas está longe de ser uma perna canhota dominante. Além dele, obviamente, não estar adaptado à posição, ele é um jogador que, repito, joga torto. E aí sai o gol do Atlético Mineiro, coincidentemente ou não, pelo setor esquerdo da defesa do Vasco da Gama. E quando eu digo isso, não quer dizer que foi um erro do Pumita individual, crasso, como foi o do Hugo Moura. O erro do Hugo Moura é muito mais grave do que o erro do Pumita. Mas se vocês forem parar para pensar e olhar um pouco o gol, o Pumita ele corre para trás torto, desgovernado. E ele toma o gol. Não é culpa do Pumita, mas foi no setor do Pumita. Foi no setor que o técnico preferiu improvisar um jogador na lateral esquerda que já marca mal sendo lateral direito, imagina como lateral esquerdo. Ele poderia ter colocado o Vitor Luiz, lateral esquerdo, no seu banco de reservas. Cara, além de tudo, você ainda cria um certo problema dentro do grupo. Eu já expliquei isso para vocês em alguns momentos. Quando ele opta por colocar um volante na posição de zagueiro, tendo um zagueiro de ofício da posição no time. Quando ele opta por colocar um lateral direito na lateral esquerda torto, isso também acontece. E assim, o gol que o Vasco tomou do Gabriel Menino, ele tem muito a ver com o mérito do Gabriel Menino também, que acertou um chutaço, que é até uma especialidade dele, digamos assim, bater de fora da área, já fez outros gols assim. Sai e nasce no pé do Hugo Moura, que é um volante que, repito aqui, não tem condições para ser titular do Vasco da Gama, é um volante anos 90, é um volante que não tem qualidade com a bola no pé para poder desempenhar o que um primeiro volante se pede dentro do futebol mundial hoje, principalmente num time de Série A de Campeonato Brasileiro, do tamanho do Vasco. Ele não tem essa qualidade, já falei isso diversas vezes, mas eu tô cansado de falar as mesmas coisas. E aí, você coloca um lateral direito que marca mal na direita do lado esquerdo. Foi culpa direta dele? Não. Mas se vocês forem parar para pensar, foi no setor dele. Poucos minutos depois, ele errou um passe em que ele está torto e que ele claramente, sem estar adaptado naquela função ali, ele gera outro ataque perigoso para o Atlético Mineiro e depois ele gera outro ataque perigoso para o Atlético Mineiro. Foram 3 ataques perigosos nesses 15 minutos que para o Fernando Diniz foram 15 minutos de adaptação. Só que decente, claro, brigando contra o Atlético Mineiro, que é uma grande equipe, tem grandes jogadores, mas que estava desgastado do jogo contra o Flamengo. Se eu não me engano, o jogo contra o Flamengo foi um jogo que aconteceu no meio da semana e já estava desgastado também pensando na Copa do Brasil. Então, é um time que veio até com alguns desfalques. E o principal deles veio ser seu principal jogador, o Hulk. O Hulk não veio. E o Hulk é um cara que muda o patamar do Atlético Mineiro quando joga. A sensação que eu tive desde o primeiro momento, quando o Atlético Mineiro fez o primeiro gol, cara, conseguimos um gol e, cara, a gente nem veio para forçar tanto assim. O empate para eles estava ótimo. Até porque quando o Vasco faz o gol de empate, e poderia até ter virado naquele momento ali, o Atlético Mineiro já estava fazendo cera com o Everson. Já tinham jogadores caindo no chão. Eles já queriam gastar tempo.
porque o Atlético Mineiro estava desgastado e veio para cá para pontuar. Porque pontuar fora de casa dentro do Campeonato Brasileiro. E tá aí, o Vasco da Gama empatou com o Atlético Mineiro por 1-1. O jogo marcado ali por uma situação bastante complicada e que vem se repetindo partida após partida. O Vasco da Gama empatou com o Atlético, porém, novamente finalizando muito e errando tudo, né? O Vasco finaliza, mas não consegue fazer a quantidade de gols ali condizente com o número de finalizações. Agora, sobre o sistema defensivo, o Vasco busca a contratação de Carlos Cuesta, do Galatasaray, e, ao que tudo indica, a negociação está próxima. Segundo informações até divulgadas pela galera do Premier e tudo mais, falou que Carlos Cuesta está muito próximo do Vasco. Porém, informações de última hora indicam que o Spartak Moscou lançou uma nova proposta e tenta atravessar o Vasco da Gama. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!